Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Nós somos, assim, eternamente a gente está girando e gerando energia. Gerando energia de todas as maneiras, de todas as formas. Compreensão, entendimento, emanação positiva, vibração positiva, né? A gente tem que ser positividade a maioria do tempo e não negatividade. Isso é um fato. E é nesse momento que você para assim para pensar, meu Deus, se eu sou positividade, negatividade, e esse monte de coisa que está acontecendo, o que explica isso? O que é essa história toda? Por isso que o tema de hoje é o que a chuva leva e traz. Vou fazer o seguinte, para começar essa história, vamos voltar no tempo. Vamos encontrar Jesus, né? Jesus se encontrava numa situação que ele precisava fazer uma travessia de barco para ajudar os que estavam do outro lado da margem do Mar da Galileia. Exato. Mar da Galileia, onde os ventos por vezes eram desleais, bem conhecidos do velho pescador, e foram fruto do alerta, mediante a decisão do mestre em prosseguir a travessia a barco rumo aos atendidos em necessidade. O dia se fazia lindo, porém traiçoeiro. Borrascas, comuns à época do ano, formavam-se sem alerta, surpreendendo embarcações desprevenidas. A frase foi: "Não temamos o que promana de meu Pai", afirmou o Cristo, rebatendo as advergências do experiente pescador em ato contínuo, seguindo na direção do barco. Temos que entender que essa parte, Jesus acalma a tempestade, ele ordena que a tempestade se acalme, que pare de chover, né? Esse momento aí é um momento muito forte. É a hora que Cristo fala para que não temamos o que promana de meu Pai. O que leva a pessoa a um desespero dentro de uma catástrofe? A falta de credibilidade na vida futura. Infelizmente, a maioria de nós vive a vida material com muita intensidade e pensa, vai acontecer isso, fulano vai morrer, Beltrano vai morrer, as pessoas vão morrer, e todas as pessoas estão morrendo, e aí você é tomado pelo desespero naquele momento, e ao mesmo tempo você é tomado pelo desespero de outras formas em outros momentos, na mesma situação. E aí o que acontece? A gente tem que entender é a palavra, que há noites muito escuras, em que o vento violento e ruidoso vai trazer uma tempestade inclemente. Aí nesse momento, gente, esses trovões, relâmpagos vão invadir a madrugada, a manhã, a tarde, a noite, como se fossem durar para sempre. E não há como ignorar os sentimentos que vão surgir automaticamente em nossos frágeis corações. Não vai ter como fazer isso. Então, um conjunto de sentimentos cheios de medo, incerteza, eles vão tirar o nosso sono. E assim a gente vai passar por minutos infindáveis imaginando o pior. Temerosos, por exemplo, de que o céu possa, de um momento para outro, cair sobre nossas cabeças. E é interessante porque o sofrimento, o momento desse sofrimento, ele vai perdurar e causar a sensação de eternização do momento. E aí a hora, desesperado, grita, berra, grita, berra, grita, berra. Assim, o raciocínio é para aqueles que estão calados e observando e vendo o que está acontecendo para agir mais rápido. Aquele que vai gritar, infelizmente, ele é a primeira vítima, porque ele não vai conseguir reagir. Isso é natural de qualquer ser humano, tá? Não é um ou outro, é qualquer ser humano. A gente vai ficar envolvido de tal forma, às vezes, se não acontece nada e só acontece ao nosso redor a explosão, o barulho, a chuva, o fogo, qualquer coisa que seja, só acontece ao nosso redor, a gente só participa ouvindo o barulho, a gente se envolve a tal ponto que a gente se encolhe onde a gente está e acaba adormecendo.
a gente nem nota qualquer aviso. A gente nem vê que o vento vai se acalmar, as gotas de chuva vão parar de cair com menos violência e um silêncio vai voltar a imperar no ambiente porque a gente está tão nervoso que a gente acaba dormindo. E a gente só vai atentar para o que aconteceu quando a gente acorda no outro dia. A gente vai adormecer sem se dar conta do final do problema. Aí a gente acorda no outro dia, o sol da manhã, né, nos beijar a fonte, nem sequer a gente se recorda da angústia da noite passada. Enquanto para nós não aconteceu nada, ao nosso redor pode não ter sido assim. E aí a gente vai se deparar com os galhos caídos na calçada, a água ainda empoçada na rua, um clima mais úmido. Em outras regiões, pode ser bem diferente dessa realidade que você vai rebater. Não aconteceu nada de demais, vai ser só uns galinhos caídos, uma aguinha aqui, né? O ar mais molhadinho, mas em outros lugares, as casas, os campos e até mesmo a cidade inteira pode estar embaixo d'água. Mas, como onde estamos não aconteceu nada, nenhum sinal é suficientemente forte para que nos lembremos do temporal que há poucas horas nos assustava tanto. Já para os que estão passando pelas consequências do fenômeno natural, a história é outra. Até então, você não sabe de nada, a gente vai nos manter descrentes, a ponto de quase sucumbir diante de qualquer dificuldade, exatamente. Então, seja uma tempestade ou revés da vida, por acreditar que ela poderia nos aniquilar ou ferir irremediavelmente. Entenda, como nós não estamos naquela situação de estar tudo embaixo d'água, a gente continua o mecanismo de querer que as coisas funcionem do jeito que a gente pensa. E isso é ser um homem de pouca fé. Eis o que somos. Só vamos atentar para o ocorrido ao nosso redor, principalmente hoje em dia, né, graças aos meios de comunicação tecnológicos, que são imediatistas e vão falar para você, ó, tá acontecendo isso em tal lugar. E isso daí é uma providência da evolução dos espíritos, porque é a maneira que eles encontraram para mostrar, enquanto você está sofrendo por poucas coisas, existem pessoas sofrendo por muitas coisas. Há muito tempo nós somos conclamados a crer no amor de Deus incondicionalmente. Isso por ele ser soberanamente justo e bom. E não permitir que nada que não seja necessário e útil nos aconteça. Mesmo assim, continuamos ligados à matéria, acreditando que nossa felicidade depende apenas de tesouros que as traças roem, que a água leva e que o tempo deteriora. De que adianta eu ser milionário se um maremoto vai invadir a minha mansão e levar tudo que tem lá dentro, destruir tudo que tem lá dentro, inclusive se o meu dinheiro todo estiver guardado lá e vai embora nessa enxurrada? Não adianta nada. Nada. E a gente permanece sofrendo por dificuldades passageiras, como a tempestade da noite, que para nós foi só uma tempestade da noite, e que, por mais estragos que possa fazer nos telhados ou no jardim, sempre vai passar e tem sua indiscutível utilidade ali. Te dá um susto. Certo? Somos para Deus como crianças que ainda não se deram conta da grandiosidade do mundo e das verdades da vida. Porque a verdade da vida é quando você vê o sofrimento em massa de alguém. Somos almas aprendizes. Aí a gente se assusta com trovão e relâmpago e que nas noites escuras da vida vão nos fazer lembrar de nossa pequenez, da nossa impotência diante do todo. A prepotência, ela nos leva, às vezes, a achar que nosso problema é enorme. Meu Deus, eu sou uma pessoa desempregada, eu sou mãe solteira, eu sou um alcoólatra por escolha. Eu sofro porque eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Você procurou tudo isso na sua vida. E ainda a gente chora de medo e não tem coragem bastante para enfrentar nenhuma realidade
que não nos parece favorável ou agradável. Ah, não, mas não é isso que eu quero que aconteça. É porque em nossa intimidade, a mensagem do Cristo ainda não se fez certeza. A gente precisa entender que a nossa fé é tão insignificante que ante a menor contrariedade, você quer ver quem tem fé? Contraria essa pessoa. Porque a gente vai bradando, a gente vai bradar, a gente vai gritar que Deus nos abandonou, que não há justiça. E aí vem a famosa pergunta: por que isto está acontecendo ou comigo, ou na minha região, ou no meu país, ou com a minha família? Por que está acontecendo? Como espíritas, nós já sabemos que isso não é questão de injustiça. É simplesmente o que está acontecendo é justo, mas nós sofremos de uma miopia espiritual, decorrente do nosso desejo constante de ser somente agraciado com bênçãos, que por ora ainda nem são merecidas. É assim que começamos a perder tempo questionando quando vai acabar, qual o motivo para tudo isso está acontecendo. E aí falta coragem para acreditar que Deus não erra, que esta característica não é dele, mas apenas nossa, caminhantes imperfeitos nesta rota evolutiva. Falta-nos humildade, gente, para crer que quando fazemos a parte que nos cabe na tarefa, tudo acontece na hora correta e de forma adequada. O problema é que a gente quer que aconteça do momento que a gente quer. É nós que temos que ditar as regras. Mas não funciona assim. Porque todas as dores que nos chegam e nos tocam são oportunidades de aprendizado e de mudança para o novo estágio de evolução que nos encontramos. Então, assim como a chuva, né, que embora nos pareça inconveniente e assustadora em algumas ocasiões, também os problemas são indispensáveis para a purificação e renovação dos seres. Por isso, quando tempestades pesarem fortemente sobre nossas cabeças, saibamos perceber que tudo na vida passa. Essa é uma frase de Chico. Assim como as chuvas, as dores, os problemas, nessa vida terrena, tudo é fugaz e momentâneo. Tudo. Tudo vai ser fugaz, tudo vai ser momentâneo. Uma chamada, perdão, uma chamada tragédia em massa. Isso exatamente, que é o que está acontecendo atualmente. Vai mudar os pensamentos de todos. Faz com que as pessoas voltem um olhar de compaixão para aqueles que estão sofrendo desamparados. Eles vão ser envolvidos com as perdas materiais, vão chorar pelos que voltaram para o plano espiritual. Mas tudo tem um motivo e uma utilidade em nosso desenvolvimento. Dentro das leis que regem a reencarnação, a mudança de eras espirituais, quando nos encontramos em meio à mudança de prova e expiação para um mundo de regeneração, catástrofes, desencarnes em massa, dificuldades, todo esse momento vai servir de alerta. Alerta! Por quê? Porque todos que se sensibilizam com a situação do próximo ou estão nessa condição de auxílio vão parar de intensificar seus próprios problemas, sejam eles mais leves ou mais pesados, e irão se unir para tentar ajudar os outros, se resgatar e salvar o máximo de vidas possíveis. Isso daí é o princípio da caridade e da generosidade. E mesmo sabendo de desencarnes e perdas, os espíritos de determinada região irão ter a chance de retornar para o plano em condições melhores. Isso porque, devido aos resgates inerentes aos processos evolutivos em que se encontram. Então, quando a gente acha que a gente está totalmente desprotegido, deixa eu te falar uma coisa. Uma gama de espíritos está no plano espiritual esperando o acontecimento para resgatar os desencarnados, fortalecer os vivos e salvar aqueles que precisam continuar na carne. O problema é que nós aprendemos culturalmente que a morte é o fim,
que a morte é um encerramento, e a morte não é o fim, nem é o encerramento. A morte é uma mudança de dimensão para a essência, que é aquilo que habita nosso corpo físico. Mas vocês já pararam para pensar? E não há como escapar daquilo que naturalmente pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Entendeu? E serve de alerta. Serve de alerta para quê? Essa região precisa de manutenção, essa região precisa de um sistema de drenagem melhor, essa região precisa de atenção para isso ou para aquilo, e aí isso foi dado ou não? Foi feito ou não? Porque tudo que gera catástrofe por descuido de algo ou por um efeito fenomenal da natureza. Não há drenagem que comporte um maremoto, mas há drenagem que comporte um acúmulo excessivo de água. Então a gente tem que se atentar para várias coisas que estão por trás dessas questões de uma catástrofe quando ela acontece. E um acontecimento desses vai fazer uma coisa muito importante. Vai impulsionar algo chamado solidariedade. Esse único sentimento capaz de superar o descaso e o egoísmo nos dias de hoje. Ele é o único modo que a espiritualidade de luz vai identificar num espírito que está apto a continuar no processo de regeneração de um planeta ou que está apto a ser levado para outro lugar para conseguir evoluir e chegar a esse ponto daqueles que já estão nesse degrau de evolução. Solidariedade. Se você não é solidário, se você é frio, se você fala, antes eles do que eu, meu amigo, aguarda. Aguarda, porque você tem muito chão para reencarnar ainda e para evoluir. Então, nesse momento agora, a dica é nos unir. Nos unir e ajudar o máximo possível os que estão vivendo esses acontecimentos. A questão não é culpa de quem, nem culpa de alguém, ou de ciclano ou de beltrano, não é culpa. A questão agora não é discutir o que é que está causando isso. A questão é, isso já está sendo causado, estenda a sua mão. É isso. Estenda a sua mão. Porque quando você passa por uma situação, tudo que você quer é me dá a sua mão para eu levantar, para eu andar, para eu melhorar. Me dá carinho, me dá atenção, me dá cuidado, me salva. É sobre isso. E tá tudo certo. Gente, muito obrigado, como sempre, por me ouvir. Eu espero que essa mensagem contribua positivamente para o coração de vocês. Vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Eu estou editando, porque eu tenho muita coisa para editar, mas eu vou editar e vou colocar lá as novas palestras. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.